Gente! Então, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para mais uma aula de redação. A gente vem trabalhando estrutura de texto, né? Então, a gente já trabalhou conto, a gente já trabalhou resenha, trabalhamos artigo de opinião, estamos trabalhando agora a dissertação argumentativa. Então, gente, a ideia é que, além da aula teórica, que é uma aula onde eu explico a estrutura do texto para vocês, que eu digo como que vocês fazem esse tipo de redação, a gente também vai ter algumas aulas de temas, tá? Então, volta e meia a gente vai conversar sobre algum tema. Eu vou lançar o tema aqui, vou dar algumas ideias, vou trazer algumas reflexões, justamente para que vocês também fiquem fazendo a reflexão de vocês aí em casa, tá? E nessa semana, tendo em vista que a gente está trabalhando exatamente a dissertação aqui, ó, gente, na unidade 3 do livro de vocês, a unidade 3, ela tem como tema ser jovem. Cada unidade do livro, né, deste livrinho aqui, tem um tema. E, coincidentemente, com a parte de dissertação argumentativa ou de texto escolar, dissertação escolar, o assunto da unidade toda é a juventude, tá? Então, assim, a gente tá falando agora de uma dissertação que é argumentativa ou que pode ser chamada de dissertação escolar, que é um gênero onde a gente traz o nosso posicionamento. O que isso significa? Onde a gente tem que trazer a nossa opinião sobre algum assunto, tá? Assim como no artigo de opinião, só que eles têm diferenças estruturais, como a gente já conversou nas outras aulas. E agora a gente tem que discutir então algum tema para vocês construírem a opinião de vocês a respeito dele. E aí eu decidi discutir um pouquinho com vocês sobre a questão das redes sociais e a saúde mental, principalmente agora em tempos de Covid-19, tá? Mas, mais do que isso, o assunto da rede social é algo que com certeza atinge a juventude e é algo que com certeza faz parte do cotidiano de vocês. E o que eu quero dizer com esse tema de rede social e saúde mental? O Drauzio Varela, ele tem um blog onde ele posta alguns vídeos falando sobre vários assuntos. E aí, em parceria com o canal Entre Mentes, que tem podcasts, eles resolveram discutir justamente esse tema, sobre a questão da saúde mental, sobre o nosso uso das redes sociais e o quanto talvez a internet e a rede social pode ou ajudar na nossa questão de saúde mental, ou às vezes, infelizmente, nos prejudicar. Então é preciso que a gente pense, primeiramente, na questão de o quanto às vezes a gente procura pela internet para talvez cobrir algumas carências que nós temos no mundo presencial. Eu não vou chamar de mundo real e mundo virtual, porque o mundo virtual tem mostrado que existe muita realidade nele. Então, assim, não existe só fantasia, não existe só construção de mentiras ou de fake news ou de outras identidades no mundo virtual. A gente tem sim como ter a aproximação com o real num ambiente virtual. Como assim? A gente tem sim como falar com pessoas que são verdadeiras, pessoas que são próximas de nós, a gente tem como desenvolver uma afetividade na internet, a gente tem sim como se divertir e a gente também tem como encontrar notícias verdadeiras. Então, a internet ela não é só o ambiente das fake news, ela não é só o ambiente da negatividade, tá? E a gente precisa pensar, então, no que ela tem de positivo, mas no que ela tem de negativo, tá? Porque a internet hoje, principalmente a rede social, o que significa isso então? A rede social é o quê? É o Facebook, é o Instagram, é o Twitter, é o WhatsApp. Então, é uma rede onde a gente desenvolve sociabilidade, onde a gente desenvolve convivência com outras pessoas. Não é uma convivência física, onde eu toco as pessoas, mas é uma convivência virtual, onde eu consigo trocar ideias, mas eu não consigo tocar nessas pessoas. Só que a gente consegue vê-las, dependendo se a gente fizer, de repente, uma videochamada. Então, a rede hoje, ela mostra que a gente consegue transpor barreiras. Ou seja, se eu tenho um amigo que mora do outro lado do mundo, eu consigo conversar com ele, eu consigo diminuir um pouco as barreiras. Não, na verdade, geograficamente, mas emocionalmente, eu posso matar a minha saudade, não 100%, mas um pouquinho dela, conversando numa videochamada com um amigo meu. Então, a internet e a rede social, elas nos disponibilizam hoje algumas possibilidades para a gente tentar driblar distâncias e tentar driblar as dificuldades. Por exemplo, a da Covid-19. Então, muitas têm sido as lives, muitas têm sido as videochamadas entre amigos, entre familiares, para que exista um pouquinho da sensação de proximidade, para que a gente consiga enxergar o outro em tempo real, para que de repente, como na Páscoa, a gente consiga fazer uma videochamada para almoçarmos juntos.
Então a rede social ela criou verdades para que a gente pudesse se sentir um pouquinho mais perto daqueles que nós amamos. Então a rede social, ela tem sim esse lado positivo, esse lado de aproximação, esse lado de instantaneidade, esse lado em que a gente consegue estar perto mesmo que longe. É quase que um paradoxo. E aí, a gente pode pensar também num conjunto que é a internet. E a internet, ela surge, gente, no contexto da Guerra Fria. E aí, eu não sei, né, se vocês já estudaram essa questão histórica, mas a internet ela vai surgir nesse contexto de Guerra Fria. E ela surge para uma comunicação de guerra. E hoje, a internet ela surge, ela se mantém para um objetivo de comunicação. Então, ao longo dos tempos, na questão econômica, na questão social, na questão cultural, a gente foi repaginando a função da internet, a gente foi repaginando para que ela nos serve e a gente transforma hoje a internet em um ambiente de estudo, a gente transforma hoje a rede social e a internet no geral em um ambiente de comunicação, de aprendizagem, de pesquisas, de jogos, diversão, lazer. Então o leque ele é imenso, mas tendo em vista que é algo muito amplo, muito aberto, pode ter infelizmente um lado negativo. Então a rede social ela infelizmente pode nos trazer uma coisa negativa, assim como a internet como um todo, tá? Ou seja, ela tem todas as potencialidades para algo muito bom, mas ela ao mesmo tempo pode ter todas as possibilidades para algo bastante negativo e bastante pesado. E aí, quando eu falo para vocês desse tema que envolve muito a juventude, que é a rede social e a saúde mental, eu quero muito falar com vocês sobre o que tem sido discutido sobre uma dependência da rede social. Ou seja, alguns celulares já têm aplicativos que calculam pra gente quanto tempo a gente ficou no celular e quanto tempo a gente ficou em cada aplicativo que a gente tem no nosso aparelho. E ali a gente consegue dosar se na semana anterior usamos menos ou usamos mais. Porque justamente esses aplicativos eles fazem relatórios semanais pra gente. E ali às vezes a gente se depara com um quadro de dependência, ou seja, com um quadro de extrema necessidade de acesso às redes sociais. Às vezes, a gente tem só 10 minutos e acaba desbloqueando esse celular e entrando na rede social. E de lá saímos, ao invés de 10 minutos depois, saímos de lá às vezes 2 horas depois, 3 horas depois, ou sabe-se lá quanto tempo depois. E a gente sabe que a gente se perde no tempo, a gente sabe que a gente fica dentro de uma bolha. Sabemos também que estamos muito preocupados com a aceitação, com a validação de quem nós somos na rede social. Então isso é todo um contexto que pode gerar bastantes problemas no nosso psicológico, tá? E aí, quando a gente tá falando disso, a gente pode falar especificamente agora do WhatsApp, por exemplo. Antigamente, gente, a comunicação, ela se dava por cartas. Então, de repente, conversa com os avós de vocês, com os pais de vocês, para perguntar se, por exemplo, assim, se eles colecionavam papel de carta. Antigamente, a gente colecionava papel de carta, a gente tinha todos guardadinhos numa pasta, eram papéis um pouquinho menores que a folha A4. Eles tinham desenhos, eles tinham rendas, eles tinham desenhos animados. E esses papéis de carta, eles eram colecionáveis, mas antes eles eram usados para que a gente mandasse carta para as pessoas. Então era toda uma ritualística. A gente borrifava o perfume, escolhia um papel de carta que significasse alguma coisa muito importante, escrevíamos com maior carinho, botávamos um beijinho de batom. Então a gente tinha toda uma construção da carta e aquela pessoa ficava esperando aquela carta por semanas na caixinha de correio. Isso, eu tô falando com esse carinho porque era uma coisa muito gostosa, era uma espera gostosa, era uma espera de amor. E hoje a gente troca a carta pelo e-mail, mas muito mais do que isso, a gente troca a carta e o e-mail pelo WhatsApp. E infelizmente, tendo em vista essa instantaneidade da internet, a gente acabou ficando viciado numa resposta imediata. Então, infelizmente, nós não sabemos esperar. Nós estamos sempre habituados a uma resposta instantânea, a uma resposta imediata. E quando temos a necessidade de esperar porque a outra pessoa tem outras pessoas para se relacionar e porque a outra pessoa ela tem outras coisas para fazer da vida dela, nós não sabemos esperar. Ficamos ansiosos, desbloqueamos a tela do celular muitas vezes e às vezes até cobramos da pessoa porque ela não nos respondeu. Então, a rede social, infelizmente, tem esse lado negativo, que é o lado da dependência, que é o fato de nós desenvolvermos alguns transtornos como a incapacidade de aguardarmos, ou seja, a ansiedade.
Esse podcast Entre Mundos, né, e a ideia do Drauzio Varela era falar justamente sobre a questão da ansiedade frente à rede social, tá bom? E essa ansiedade, ela é fruto de uma espera que nós não sabemos ter. Ela é fruto de uma conversa que nós não queremos terminar. Ela é fruto de uma mensagem que nós não gostamos da maneira como foi escrita. Então, a rede social, quando tinha lá todas aquelas positividades, infelizmente agora tem um lado muito negativo, que é o da dependência, é o da ansiedade e talvez até mesmo da depressão. Um outro quadro da rede social é que muitas vezes uma pessoa muito tímida ou uma pessoa mais fechada ou alguém que de repente tem uma certa dificuldade de fazer amizades procura pela rede social porque lá ela se torna mais corajosa. Então lá, de repente, ela vai querer falar com as pessoas, ela não vai ter vergonha, ela não vai ter vergonha de colocar as opiniões dela, ela não vai ter vergonha de tomar iniciativa para conversar, de procurar por amigos, então ela não sente barreiras. É como se a rede social desse essa ideia de coragem para essa pessoa. Por um lado, se é uma pessoa muito isolada que não tem muitos amigos, isso até pode ser positivo. Mas quando aquilo vira o único meio de comunicação dela, quando de repente depois disso ela não tem mais vontade de sair de casa, quando de repente depois disso ela não tem mais vontade mesmo de se comunicar com outras pessoas, isso beira um problema sim. Porque ela também tem essa existência aqui fora. Ela também tem esse lado presencial, esse lado chamado vida real, que é para ser vivida também. Então essa pessoa que tenta compensar na internet algumas carências, algumas dificuldades de relacionamento, ela tem que ter sempre o cuidado de não virar uma dependente extrema somente da rede social e anular totalmente a capacidade comunicativa dela em outros meios. Então é preciso que, sendo um adolescente, que os pais estejam sempre atentos para perceber como é que está essa comunicação virtual, para perceber como que está a comunicação presencial também. Porque mais do que o online, é preciso a gente sempre pensar no presencial. Porque às vezes a gente gera uma dependência lá no virtual, porque aqui a gente tem um problema, uma solidão, um bullying, uma insegurança, um problema de autoestima, alguma carência dentro da própria família, que a gente tenta compensar com o virtual com outras pessoas. Então existem N fatores para a gente acabar desfrutando da internet de uma forma não saudável. Porque tudo isso que eu falei agora para vocês são formas não saudáveis de fazer uso da rede, tá? E aí a gente pode pensar num jogo chamado Second Life. Esse jogo, gente, ele surge no Brasil em 2006, 2007, ele foi proibido depois, porque as pessoas elas não estavam mais sabendo dividir o que era vida real e o que era vida virtual. Então muitas pessoas deixavam de sair de casa, deixavam de passear com os amigos, de passear com a família, só para poderem jogar o Second Life, porque elas consideravam que lá era muito mais interessante do que a vida fora daquilo. Então muitos chegaram a casar, chegaram a namorar, chegaram a realmente gastar dinheiro para montar estabelecimentos, para terem um negócio próprio, de repente para comprarem alguma coisa, porque o Second Life tinha moeda, tinha tudo. E aí, quando eles perceberam que a sociedade ela não sabia mais diferenciar o que estava sendo feito lá do que a gente tem na nossa vida aqui fora, então o jogo teve que ser proibido, infelizmente. Então esse é um exemplo onde não houve uma dosagem, tá? O outro exemplo é a questão do WhatsApp mesmo, dos grupos de WhatsApp, dos grupos em Facebook, do Twitter. Às vezes a gente conversa mais no Twitter do que aqui fora. Às vezes a gente conversa mais com pessoas ali no WhatsApp do que aqui fora. E aí a gente tem um risco. Quando eu tenho um problema de autoestima e eu não me sinto aceito aqui, no lado de fora da internet, eu corro um risco de, às vezes, para ser aceito, criar uma outra identidade na internet. E isso é o que a gente chama de catfish. A MTV, inclusive, tem um programa chamado Catfish, onde eles conseguem procurar casos de catfish, onde existe o que a gente chama de falsidade ideológica, quando pessoas passam por outras para tentar conquistar alguém, ou para tentar enganar, ou para tentar ter amigos, ou para elevarem a autoestima delas. Um outro programa que vai abordar bastante essa ideia do catfish, da falsidade ideológica, que é um crime muito grave, é um programa que está agora na Netflix, é um reality show chamado The Circle. Acredito que talvez alguns de vocês tenham assistido. Hoje agora tem, né, o The Circle Brasil, tem o The Circle França e tem o The Circle americano, que é onde tudo começou.
É um reality show onde algumas pessoas elas vão morar em um mesmo prédio, cada uma em um apartamento, e toda a comunicação delas vai se dar por meio do Circle, que é uma espécie de rede social criada para o programa. Nessa rede social, cada um desses participantes vai cadastrar um nome, fotos de perfil e uma descrição de quem elas são. E aí é que a coisa começa, né? Muitas pessoas vão pro programa e decidem se passar por outras porque elas têm consciência, segundo elas, de que elas não seriam aceitas no grupo se elas fossem quem realmente elas são. Então tem pessoas acima do peso que se passam por pessoas que não estão acima do peso. Tem pessoas negras que vão se passar por pessoas brancas. Tem pessoas homoafetivas que vão se passar por pessoas heteroafetivas. Vai ter de tudo, gente. Justamente porque elas acham que se elas fossem quem elas realmente são, elas não teriam popularidade no jogo. E é um jogo de popularidade. Esse reality show mostra claramente o quanto a rede social pode acabar deturpando o nosso psicológico de alguma maneira. Porque quando a gente se passa por uma outra pessoa, a gente está tentando conseguir algo que a gente não consegue na nossa vida real. E aí sim eu posso falar em virtual e em real. Porque existe uma maquiagem, um disfarce, uma fantasia. E aí, gente, isso pode se tornar grave porque a gente pode perder a nossa identidade construída por tanto tempo, ou a gente pode acabar tendo que responder por um crime cometido, tá bom? Um outro lado da questão da rede social é que muitas vezes a gente pode desenvolver essa dependência no quesito de amizades e aqui fora não investir mais em amizades. Então, quando isso começa a acontecer, tá na hora de se preocupar, porque a gente ainda tem sim uma existência presencial para alimentar. E aí, gente, é preciso que a gente pense na questão da saúde mental. Porque às vezes a pessoa que não tem alguma coisa aqui fora vai procurar na internet conseguir cobrir essa falta. Só que quando ela não tem também uma autoestima elevada, quando ela não tem um psicológico bem trabalhado e bem equilibrado, consequentemente ela corre o risco de virar dependente da rede social, de desenvolver ansiedade e de desenvolver depressão. Por quê? Porque aqui fora, no presencial, ela não trabalhou bem o psicológico dela. Então, o questionamento que eu quero lançar para vocês é até que ponto a rede social ela é culpada nessa dependência e nessa depressão? Será que, na verdade, o vilão da nossa dependência na rede social, o vilão da nossa depressão ou da nossa ansiedade, não é o mundo presencial, o mundo real mesmo? Por quê? Porque a gente tem uma sociedade que hoje não fala sobre a saúde mental. A gente tem hoje uma sociedade que não fala sobre a necessidade de falarmos sobre a saúde mental. É uma sociedade que criou um tabu, ou seja, o tabu é um assunto escondido, é aquele assunto que a gente fala cochichando, é aquele assunto que a gente tem vergonha de conversar. Então as pessoas hoje, elas têm vergonha de falar que elas se sentem inseguras, que elas se sentem tristes, que elas têm medo de alguma coisa, porque é como se isso fosse explanar fraquezas. Quando as pessoas falam que elas estão conversando com alguém, como um psicólogo, elas também têm vergonha, porque é como se isso não fosse natural, como se isso não fosse normal. Mas se a gente conversa com um médico para tratar de uma dor de cabeça, ou se a gente cuida do nosso corpo para termos saúde, a gente também precisa pensar e cuidar e tratar bem a nossa saúde mental. Isso também é importante. Então, eu quero que vocês também se perguntem, onde está o culpado para os nossos males da rede social? O que acontece nessa transição entre real e virtual que faz com que a gente tenha problemas psicológicos de dependência, ansiedade ou depressão? Quem serão os vilões dessa situação? Será que é só a internet? Ou será que são falhas presenciais que a gente não cobre socialmente e a gente tenta cobrir na internet e óbvio que a gente não consegue? Porque a gente não pode fugir dos problemas, a gente tem que enfrentá-los, a gente tem que encará-los. Nessa questão toda da rede social, a depressão ela pode surgir, por exemplo, por conta do Instagram. O quanto a gente vê pessoas felizes, satisfeitas, com relacionamentos perfeitos, inteligentes, bem vestidas, com dinheiro, sempre fazendo esse tipo de postagem no Instagram. E o quanto a gente se sente inferior a essa pessoa e triste porque a gente acha que a gente não é nada. A gente não se acha bonito, a gente não se acha bem vestido, a gente não se acha engraçado, a gente se sente sozinho. Então, muitas vezes, vidas perfeitas da rede social potencializam a nossa baixa na autoestima, que significa que a gente precisa trabalhar aqui fora essa questão da autoestima. Foi por isso, inclusive, que o Instagram agora tentou omitir o número de curtidas, para que não houvesse mais essa competitividade da pessoa se achar melhor que a outra por ter mais curtidas. E, aliás,
O Black Mirror, uma série que fala muito sobre tecnologia e sobre modernidade, aborda isso num episódio onde a pessoa ela só pode fazer, por exemplo, transações financeiras se ela tiver várias curtidas na rede social dela. Então quer dizer que a rede social ela vai validar quem você é na vida presencial. E aí o Black Mirror mostra o quanto isso é assustador na sociedade que a gente vive hoje em dia. Ou seja, informações não faltam para vocês discutirem esse tema. Tem ali série, tem alguns exemplos como os programas de catfish da televisão, da MTV, tem o The Circle. Então a gente tem muita fonte para discutir esse assunto. Agora só falta vocês pensarem em qual é a opinião de vocês sobre isso, até onde podemos ir e onde já estamos errando nesse sentido para a gente entender um pouquinho quem que é o vilão nessa história. Porque a internet, gente, eu acho que não é totalmente vilã. Eu acho que a internet ela tem muitos lados positivos e muitos lados legais pra gente usufruir dela. Então, onde que tá o erro? Pra gente acabar às vezes virando dependente da rede. Eu deixo a pergunta pra vocês conversarem entre os colegas, pra vocês conversarem em casa, pra vocês desenvolverem um raciocínio sobre o assunto. O que vocês poderiam falar num texto sobre isso? Quais seriam as ideias de vocês, as teses e quais seriam as informações para comprovar essas teses de vocês? Tá bom, gente? Então a gente se vê na nossa próxima aula e quero conversar depois na nossa próxima aula sobre o que vocês pensaram sobre esse tema. Beijão e bons estudos. Até a próxima!